A psicanálise inicialmente começou com o tratado, com o tratamento das neuroses histéricas. Depois passou para as neuroses obsessivas. Mas a clínica psicanalítica, em seu início, se debatia sobre a possibilidade da psicanálise se debruçar sobre a psicoses. Esse vai ser o tema de hoje. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de Filosofia e Psicanálise. Para tratar a questão da psicoses em psicanálise, nós tentamos recorrer a uma conversa com Francis Juliana Fontana, psicanalista, doutora em filosofia, psicóloga, que trabalhou especificamente, tanto na sua clínica como na sua pesquisa, durante muitos anos, o tema da psicose. Bom dia, Francis, tudo bem? Olá, tudo bem, Daniel? Tudo certo. Então, eu estou aqui, na minha mão está o livro Psicosis da Teoria Clínica, uma perspectiva freudiano-lacaniana, que você publicou no ano de 2015, e que você, nesse trabalho, o resultado de uma pesquisa, você começa falando da constituição do sujeito e da constituição do sujeito em relação com as questões psíquicas, por isso aí você remite à psiquiatria, a Freud e à psicanálise lacaniana. Como é que nós podemos entender no início da psicanálise a questão da psicose? Primeiro, o que é a psicose? Toda pessoa que delira é psicótica, toda pessoa que escuta vozes é psicótica, toda pessoa que surta é psicótica. O que é a psicose? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, Daniel, né? Obrigada a todos que estão nos assistindo. E a gente vai passo a passo para tentar localizar todas as suas questões, né? Acho que é importante situar também da onde surge essa ideia de pesquisar a temática das psicoses. Eu trabalhei 15 anos em hospital psiquiátrico e acompanhei pacientes psicóticos nesse percurso. Também fiz uma formação na clínica de Laborde, na França, né, com pacientes psicóticos. Desse tempo, né, desse trabalho todo em instituição psiquiátrica, eu fui aos poucos percebendo que o que se oferecia dentro da instituição realmente não era um tratamento, né, uma possibilidade de alguma forma, localizar ou aplacar o sofrimento do sujeito, né, do psicótico. E aí disso, né, fui buscar, então, quais seriam as possibilidades clínicas de a gente poder trabalhar com o psicótico para além do internamento. Então, para situar um pouco, né, isso que você fala, Daniel, essa segunda pergunta, né, a gente já vai, né, para a primeira, o psicótico é um sujeito que faz uma leitura diferente da realidade, né? Essa é a principal denominação, conceito que a gente poderia localizar o psicótico. Não necessariamente todo mundo que delira ou alucina é psicótico. Uma das questões para que se torne uma psicose, um dos elementos, a gente pega basicamente lá do Freud ainda, é que é necessário que esse sujeito rompa com a realidade e entenda a realidade de uma forma diferente, né? Ao avesso que a gente diz que está posto. Então, a gente diria que são sujeitos que não têm uma organização psíquica para dar conta da realidade, né? Necessariamente não precisa ser psicótico e desencadear um surto. Essa é uma outra novidade que a psicanálise vem nos trazendo, que nem todo psicótico surta. Tá? A gente tem momentos aí de um pré-surto que pode se estabilizar e não necessariamente surtar. Ou seja, que quer dizer que uma pessoa com uma estrutura de psicose
puede permanecer en un ambiente cotidiano, digamos, sin surtar, digamos, sin romper com a realidade. É isso. Isso mesmo, que seria uma forma de defesa que o sujeito encontra para sair de um sofrimento muito maior. A psicose, então, aí seria entendida como uma defesa do sujeito para sair de um sofrimento. Isso, nesse primeiro momento. Sim. Quando o Freud inicia o estudo, né, não necessariamente das psicoses, ele não chamava assim ainda, né? Ele chamava de neuropsicoses, ele chamava de esquizofrenia, megalomania, né? Outros nomes que ele dava. Ele não tinha feito a diferenciação das estruturas ainda. Após isso, ele entra em contato e ele vai, né, desse ano até mais ou menos 1911, ele vai se ater realmente ao que você falou, os dispositivos clínicos para a clínica das neuroses. Então, ele não fica próximo das estruturas psicóticas, né, da clínica da psicose. Ele só vai se aproximar quando ele tem contato com o livro do Daniel Schreiber, né, que é um psicótico que esteve estabilizado até os 42 anos e depois ele tem um surto. Então ele tem esse surto, digamos, em torno dos 40 anos e aí se desencadeia esse delírio de Schreiber. Isso, exatamente isso. Começa num pensamento e vai se transformando num delírio propriamente dito. Tá? Aí, nesse momento que o Freud ele se aproxima, ele constrói, então, um estudo bibliográfico desse caso, né? Estudando, pensando na possibilidade de estabelecer uma teoria a respeito da clínica das psicoses. Aí ele se afasta um pouco. Em 1914, quando ele escreve a Introdução ao Narcisismo, em alguns momentos do texto também ele vai fazer menção às psicoses. E é nesse texto que ele fala que, pelo psicótico, né, ter uma impossibilidade de fazer transferência libidinal para a figura do analista, ele não pode se curar pela técnica da psicanálise. Então, é aí, nesse momento, que ele coloca uma primeira impossibilidade desses sujeitos estarem em acompanhamento psicanalítico, né? E também ele fala nesse texto que ele precisa se aproximar da clínica das psicoses. Ele diz, faz-se necessário que eu recaia nesse estudo, nesse texto. Ele vai passar 10 anos estudando, até 1923, 1924, que é o momento, propriamente dito, que ele faz a separação das estruturas. Então, ele vai desenvolver uma fórmula para o funcionamento da neurose e uma fórmula psíquica para o funcionamento da psicose. Ou seja, que aquela ideia que ele tinha naqueles escritos da década de 1880, 1890, ficam para trás, digamos, e ele apresenta agora uma estrutura, a psicose como estrutura, a neurose como estrutura, seria isso? Exatamente isso, né? Isso em 1923, né? No texto Neurose e Psicose, ele vai falar, né, dessa fórmula. Inclusive, diz que é uma fórmula muito simples, né? Que o conflito na neurose se dá entre o eu e o id, né? O ego e o id, e na psicose ocorre um desfecho análogo, mas entre o eu e a realidade. Né? E a partir daí vai sendo entendido, né, as duas estruturas diferenciadas. É muito importante fazer esse retorno ao Freud, porque é ele que dá um embasamento teórico para a gente trabalhar com a clínica das psicoses até o presente momento. Ele não trabalhou com psicóticos, mas a teoria dele é muito consistente. Tanto que o Lacan retoma essa teoria e ressignifica no primeiro ensino, né? Ele não avança muito. Inclusive, ele fala disso.
Lacan vai trabalhar sobre a psicose já na sua tese de doutorado na década de 30, não? Não, e digo, e depois, no primeiro ensino que você chamou, no seminário 3, a psicosis, lá pelo 1954 e 6, 6, 5, 6, né? Exatamente, né? Só para a gente finalizar, o Freud finaliza dizendo: é necessário um outro plano para que o trabalho da psicanálise seja aplicado aos psicóticos. Isso em 1938, né? Lá nos últimos escritos do Freud. Então, né, a ideia que eu, né, pude desenvolver no livro foi essa. O Freud deixa essa nota de abertura, é necessário um outro plano. E o Lacan vem estudando as psicoses, mas ainda como médico, né, nessa tese de doutorado dele. A partir da tese de doutorado dele, o que acontece? Ele não se encontra satisfeito com o que ele finaliza na tese dizendo do desencadeamento de uma psicose, né, que seria uma tentativa de autopunição. Para Lacan, então, na tese de doutorado, o que se desencadeia a psicose é uma tentativa de autopunição. E o que desencadeava para Freud o surto psicótico de Schreber? Importante. O Freud, nesse estudo, ele vai se aprofundar exatamente isso, no desencadeamento e na possibilidade, no prognóstico. Né? O Freud, ele diz que a questão da não paternidade, né, porque a mulher teve 6 gravidezes e não pôde ser mãe, ele não foi pai, então a impossibilidade de ser pai e também a nomeatura que ele teve a um cargo muito elevado, né, da corte de Dresden, o leva a ter que responder a um lugar, que a gente chama de lugar de responsabilidade, que o Schreber, né, no caso, o sujeito não dá conta. Ele não dá conta de responder algo da realidade, do real. A gente vê depois Lacan, né, formaliza isso. Então, é por não encontrar na própria estrutura algo do simbólico, já entrando no Lacan, né, que faça uma nomeação disso que é vindo do real, que o sujeito desencadeia. Né? O Lacan vai mostrar para a gente, né, ele vai então ressignificar a teoria do Freud e abrir as possibilidades do tratamento por uma formulação de novos conceitos. Né? Alguns ele traz do Freud e outros ele ressignifica. Ele coloca, então, que o sujeito, diante de um encontro com o real, né, ele é convocado a responder a um lugar de responsabilidade. Né? Um novo emprego, um casamento, uma maternidade, a paternidade, algo que ele não tem condições, não encontra subjetivamente né, uma possibilidade de responder, ocupar esse lugar. E as bengalas imaginárias caem. Por que ele não encontra isso no simbólico? Né? O que o Lacan formaliza, então, é que pelo não registro do nome do pai no simbólico, o sujeito fica incapaz de organizar essa resposta dentro dele. E aí rompe a realidade. Essa elaboração ele consegue transmitir naquele seminário 3. Isso. No seminário 3, ele vai, né, estudando isso, ele retoma o Schreber, e é isso que ele vai colocando, né? Como que o sujeito funciona. Ele, no seminário 3, é justamente também essa proposta dele. O que faz com que o sujeito desencadeie? Qual é o momento do desencadeamento do surto? Para quê? Para poder entender como vai estabilizar. Né? Então, ele vai nomear os 3 registros e falar que os 3 registros, simbólico, real e imaginário, participam desse momento. E os 3 registros, né, o modo romeano que o Lacan tem e demonstra para a gente, ele se desamarra, porque os registros se soltam e o sujeito não consegue responder à demanda do real. E o eu, né, que é o imaginário, o eu cai. Né? As bordas do corpo caem. Aí é o momento do surto. Quando o sujeito não tem
um eu consistente. ¿Y cuál es la clínica que Lacan propone en el seminario 3 para ese tipo de situación? Tá? No seminário 3, o Lacan vai desenvolver os registros, vai renomear o Édipo freudiano, né, em termos do nome do pai, e ele vai falar no final dos escritos, no final do texto de uma questão preliminar, né, que trata justamente do seminário 3. Então, esse texto surge a partir do seminário 3, e nesse texto ele fala que é necessário que ocorra um manejo da transferência para que um psicanalista possa trabalhar com um sujeito psicótico. Essa é a primeira nota de abertura do Lacan. Ele avança no que Freud colocou. A impossibilidade de que o psicótico possa fazer transferir carga libidinal para a figura analista, o Lacan vai dizer que isso ocorre, mas precisa ser manejado. Porque essa carga libidinal que o psicótico pode transferir para o analista, ela sempre vai ser da ordem de uma erotomania ou de uma perseguição. É desse lugar que o analista precisa manejar. O trabalho é do psicanalista. Quer dizer que é uma situação assim bastante peculiar, porque Freud tinha dividido entre neuroses narcísicas e neuroses de transferência. A psicanálise daria conta das neuroses de transferência, justamente porque a transferência está na base do processo analítico, a relação transferencial entre o analista e o analisante, e as neuroses narcísicas, como não estariam estabelecendo esse vínculo, não poderiam ser trabalhadas. Aí, quando avançamos, então, com essa abertura de Freud e com a clínica de Lacan, Lacan dice que, bom, que é preciso um manejo da transferência. Agora, na psicose se dá uma relação de erotomania. Então, como fica a relação transferencial aí? Então, o que o Lacan vai falar, e também os comentadores após, é que essa é a forma que o psicótico faz transferência, né? Ou, né, tendo esse delírio aí que o psicanalista é apaixonado por ele, uma erotomania, ou que o analista pode perseguir. Porque é assim que ele estabelece a transferência. É desse lugar de perseguidor, né, ou de amor, que o psicanalista tem que sair, desmanejar, fazer uma manobra disso. Né? Não deixar ficar-se nesse lugar, não responder a isso. Tem duas frases assim, o Lacan tem algumas frases que todo mundo usa como frase de efeito muitas vezes, não? Uma delas é não recuar diante da psicose. E outra é que o psicanalista é o secretário do alienado, uma coisa assim. Não recuar diante da psicose seria então avançar em um processo de acolhimento dessa estrutura e de tratamento. E que o analista tem que ser o secretário do alienado. O que significa isso? Isso é bem interessante. Isso o Lacan ele vai falar no seminário 3, e ele coloca que o analista tem que ficar nessa posição de secretário, como se fosse um secretário. O secretário anota, organiza, coloca as coisas em ordem, avisa, né, o chefe o que ele tem que fazer, né, dá uma organização psíquica, né, faz uma borda, para que esse eu se torne novamente um eu consistente, né, como se ele fizesse esse trabalho de secretariar para que o sujeito possa organizar-se psiquicamente. Como o trabalho de um secretário. Né? É muito interessante quando o Lacan propõe essa possibilidade, porque a partir daí a psicanálise avança no tratamento das psicoses e que os psicanalistas começam a se aproximar, né, da clínica das psicoses, trabalhar em consultório, propor atendimento com AT, propor, né, várias outras possibilidades que não só o internamento, que essa era a questão que me importava. E, Daniel, essa questão da frase é muito interessante também, que as pessoas falam dessa frase, né, não recuar diante da psicose,
como se fosse, né, um operativo, né? Mas o que ninguém sabe é que Lacan só, que ninguém sabe, mas enfim, que pouco se sabe é que o Lacan só fala, né, essa frase, ela é de 1977, tá? Ela não é do início do primeiro ensino. É do último ensino de Lacan. No último ensino do Lacan, tá? No primeiro ensino, ele termina o texto de uma questão preliminar a todo o tratamento possível das psicoses, dizendo: eu não vou ultrapassar Freud. No último parágrafo. Ele mesmo não se autoriza a ir mais além. Né? Nessa época, então, ele disse que não vai ultrapassar a Freud. Mesmo reelaborando Édipo, mesmo propondo, ressignificando, propondo a questão do nome do pai, ele ainda se mantém no horizonte da psicanálise freudiana. Exato. Isso vai ser reelaborado no último ensino de Lacan. Exatamente. Aí, nesse momento, sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos a parar por aqui e vamos fazer um outro encontro no qual nós possamos falar sobre a psicose no último ensino de Lacan. Pode ser? Perfeito. Acho que aí a gente vai deixar nosso trabalho aqui bem consistente. Perfeito. Então paramos por aqui. Muito obrigado. Obrigada. Até a próxima.